Olá, o TCE na TV está no ar. Veja os destaques de hoje. Nova superintendente da Polícia Federal em Sergipe é empossada durante solenidade realizada no Tribunal de Contas do Estado. Combate à corrupção. Corte de Contas sergipana reforça apoio a investigações sobre crimes contra a administração pública. Reconhecimento. Ministério Público de Contas recebe premiação por projeto que avalia a qualidade dos gastos públicos na área da educação. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo da semana é com a diretora técnica do TCE e escritora Patrícia Verônica Sobral de Souza, que lançou o livro que faz um panorama sobre as escolas de contas e controle social na formação profissional. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. A Polícia Federal em Sergipe tem agora uma nova superintendente. É a delegada de polícia Érica Marena, que ficou conhecida nacionalmente pela atuação durante a Operação Lava Jato. E a solenidade de posse ocorreu no auditório do Tribunal de Contas do Estado. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. A nomeação da delegada da Polícia Federal, Érica Mialik Marena, para o cargo de superintendente da Polícia Federal em Sergipe foi feita no dia 22 de fevereiro. No vasto currículo da delegada, que é natural de Apucarana, no Paraná, está a atuação na Polícia Federal de Curitiba na Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do país. O pedido para a realização da cerimônia de posse no auditório do Tribunal de Contas do Estado foi feita em uma visita de cortesia ao gabinete do presidente do TCE, o conselheiro Ulisses Andrade. Durante a cerimônia, que reuniu autoridades e representantes de diversas instituições do Estado, Érica Marena falou da importância da integração entre as instituições. Todas as instituições devem trabalhar juntas naquilo que são as suas atribuições, nós precisamos somar esforços, né? E o tribunal nos cedeu esse espaço, nós estamos muito felizes, muito honrada de poder estar aqui no tribunal celebrando, né, essa posse, essa solenidade, marcando essa troca de gestão. E, então, assim, estamos abertos aí a novas parcerias, a trocar informações, tudo que puder somar, tanto naquilo que seja útil para o próprio tribunal, quanto aquilo que possa acrescentar também às atividades da Polícia Federal. Depois de prestigiar o discurso da superintendente empossada, o presidente do TCE destacou as qualidades da delegada e também deu ênfase à integração entre os poderes fiscalizadores. Quero dar boas-vindas a ela e dizer que a solenidade foi uma solenidade muito bonita. Tivemos a presença do diretor da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, que reiterou seu compromisso com a segurança não só do Brasil, mas também de Sergipe, de dar apoio para que ela preste um grande trabalho. E o Tribunal de Contas fez a sua parte. Eles solicitaram o nosso auditório e, gentilmente, nós cedemos, até porque a integração entre os poderes que fiscalizam e os poderes que combatem a corrupção e compromete a segurança, eu acho que tem que estar juntos nesses momentos. Eu dou boas-vindas e parabenizo a nova superintendente do Estado de Sergipe. E a Corte de Contas sergipana tem cada vez mais reforçado o apoio às investigações sobre crimes contra a administração pública. E o exemplo disso é a sinalização da continuidade da Operação Antidesmonte, que conta com a participação do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária, o DEOTAP. A delegada-geral da Polícia Civil, Catarina Feitosa, e a coordenadora do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública, a delegada Thaís Lemos, foram recebidas no gabinete do presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Ulisses Andrade. Durante a visita de cortesia, as delegadas falaram da continuidade da Operação Antidesmonte, iniciada no ano passado, e da parceria do Tribunal de Contas durante os trabalhos. A operação ainda está em andamento. É uma ação continuada, nós temos ainda alguns procedimentos em andamento e como foi o Tribunal de Contas o responsável, né, foi quem deu o pontapé inicial para essa operação,
Nós viemos buscar aqui informações, o presidente colocou à disposição da DEOTAP os seus técnicos, os seus analistas, todo o corpo administrativo do Tribunal de Contas a serviço aí da Polícia Civil, da DEOTAP, para que com isso nós possamos combater os crimes contra a administração pública. Também participaram da conversa o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, a conselheira Suzana Azevedo e a diretora de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE, Ana Estela Barreto. E o Ministério Público Especial de Contas foi premiado por projeto que avalia a qualidade dos gastos públicos na educação. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O Ministério Público de Contas de Sergipe foi premiado pelo projeto Utilização de Dados Abertos relativos aos resultados do IDEB. A iniciativa permite verificar a qualidade dos gastos dos municípios sergipanos na área da educação, fazendo um cruzamento das notas obtidas pelos municípios no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, com os investimentos em educação. A premiação aconteceu no Encontro Nacional do Ministério Público de Contas, realizado entre os dias 20 e 22 de março em Curitiba. Representantes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe, o CRECE, procuraram o Ministério Público Especial de Contas para denunciar a prática de cobrança abusiva do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, no município de Aracaju. O presidente do CRECE, Sérgio Sobral, explicou ao procurador-geral, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, que a planta de valores praticada está desatualizada e superdimensionada. Foi feita já há alguns anos atrás, quando o mercado imobiliário era outro. Hoje o mercado imobiliário houve uma queda em média de 30%. Então nós estamos vendo com o doutor Bandeira, viemos aqui fazer a denúncia e pedir o apoio. Recebemos a denúncia, vamos olhar o seu inteiro teor, verificar olhar o melhor caminho de apuração dessa situação aqui no âmbito do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas e verificar para que a lei e a Constituição sejam aplicadas em relação à cobrança do ITBI, que são valores elevados e que devem ser cobrados de acordo exatamente com o que diz o Código Tributário Nacional e a Constituição. A seguir, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras. E ainda tem o bate-papo do repórter Carlos França com a diretora técnica do Tribunal de Contas de Sergipe, Patrícia Verônica Sobral de Souza. É depois do intervalo. O TCE na TV volta já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. A Corte de Contas sergipana foi criada pelo então governador Lorival Batista, através da Emenda Constitucional número 2, de 30 de dezembro de 1969. 2 meses depois, já em 1970, Lorival Batista nomeia a primeira formação de juízes, hoje denominada de conselheiros. Foram eles: Manuel Cabral Machado, Juarez Alves Costa, João Moreira Filho, José Amado Nascimento, Joaquim da Silveira Andrade e João Evangelista Maciel Porto. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Já estamos de volta e agora para divulgar o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras. Acompanhe. Nesta semana foram julgados 34 processos nas sessões das câmaras do TCE. Na sessão da primeira Câmara, foram julgados 22 processos, dentre relatórios de inspeção, recursos de reconsideração, pensão previdenciária e aposentadorias. Já na sessão da segunda Câmara, foram 12 processos julgados. Na pauta, recursos de reconsideração, reforma por invalidez, aposentadorias, contrato de prestação de serviços e relatório de inspeção. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços.
No quadro Entrevista da Semana, o bate-papo com o repórter Carlos França é com a diretora técnica do TCE, a escritora Patrícia Verônica Sobral de Souza. Entre os assuntos em destaque, o lançamento do novo livro, que faz um raio-x das escolas de contas e o controle social na formação profissional. Veja. Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza é funcionária de carreira do Tribunal de Contas. Quando ela aqui chegou, era contadora e aí fez uma bela carreira. Ela se formou em Direito, fez mestrado, doutorado pela Universidade Federal de Sergipe, está fazendo mais um doutorado pela Universidade Federal da Bahia. Patrícia Verônica é acadêmica da Academia Sergipana de Letras e também da Academia de Itabaiana de Letras, além da Academia de Ciências Contábeis. O gosto pela leitura da professora Patrícia, já que ela é professora universitária também, começou muito cedo, quando ainda era menina. E na última sexta-feira ela lançou o seu terceiro livro. Mas não são somente 3 livros, não. Existem outras obras que ela participou, obras coletivas. E nós vamos começar a nossa entrevista puxando esse assunto. Doutora Patrícia, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu que lhe agradeço pela oportunidade. Não são somente os seus 3 livros individuais, tem mais participações, também tem artigos em revistas, jornais, enfim. Perfeito. Né? Me fala um pouco, tem ideia quantas obras coletivas a senhora já participou? Então, são 3 obras individuais, 9 obras coletivas impressas, mas existem mais umas 6 que não são impressas, que são virtuais. Por exemplo, no site do Comped, então a gente publica lá uma obra coletiva que apresenta o ISBN. E quando a menina Patrícia escreveu a primeira poesia em Itabaiana, imaginava que chegaria tão longe? Não imaginava, mas eu sempre gostei de escrever, sempre gostei das letras. Então, a gente não imagina, mas eu acho que o cultivo, a leitura leva a isso. Agora, doutora, me fala um pouco, principalmente sobre esse seu mais recente livro, que a senhora lançou na última sexta-feira no Tribunal de Contas. Então, esse livro é o objeto da minha tese de doutorado em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, em que eu trato especificamente sobre a Escola de Contas José Amado Nascimento. Então, eu faço um registro inédito, porque até então não havia nada escrito sobre a Escola de Contas José Amado Nascimento, a ECOJAN, em que eu tive que apresentar as formas pelas quais a escola executa ou promove o controle social. Para isso, eu tive que fazer um panorama com todas as escolas de contas do Brasil para poder aferir se a Escola de Contas José Amado Nascimento promove ou não o controle social. Aliás, a Escola de Contas, que a senhora foi supervisora administrativa e pedagógica até recentemente. Coordenadora até recentemente. E criou uma série de coisas nessa escola, né? Perfeitamente. Então, assim, eu vivenciei isso. Então, quando a gente vivencia, fica um pouco mais fácil até para a colheita de dados, para poder desenvolver, para poder criar alguns projetos. Então, tudo isso eu coloquei nesta obra, que é também inédita no sentido de apresentar um panorama das escolas de contas do Brasil. Tem um prefácio do Dr. Sebastião Elvésio, que foi o presidente do Instituto Rui Barbosa, que ainda participa, mas não é mais o presidente, mas assim, é uma grande alegria poder contribuir de alguma forma para a administração pública, para os tribunais de contas, sobretudo para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e a sua escola, ECOJAN. Doutora Patrícia, a senhora, como eu disse agora há pouco, é funcionária de carreira do tribunal. Chegou aqui ainda uma menina, formada em Ciências Contábeis. Me fala um pouco dessa sua convivência com o tribunal. Então, falar do tribunal é falar da minha realização profissional como servidora de um órgão encarregado pelo controle externo. E com isso eu sinto-me como uma parte importante do Estado, no sentido de cuidar da boa aplicação dos recursos públicos. A senhora atualmente é diretora técnica, mas foi a primeira mulher a ser diretora técnica, a ser diretora geral. São 3 vezes como diretora do tribunal. Isso me confere uma certa responsabilidade, né? Grandes poderes traz grandes responsabilidades, mas isso traz também uma qualificação, porque são experiências que a gente adquire ao longo do tempo. Doutora Patrícia, eu queria agradecer muito a senhora por essa conversa, assim, que não é muito longa, mas que deu o que a senhora resumiu tão bem tudo aquilo que a gente precisava ouvir. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço o espaço, França. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!